Boa Olá, tarde, Dani. boa tarde. Só Tudo colocando bom? aqui, tudo bem? Contigo tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo jóia? Só esperar você se arrumar aí. Consegue me ouvir bem? Eu ouço bem você, você me ouve, me vê Tudo bem? bem, tudo ótimo, graças a Deus. Então tá Vamos lá, no bom. meu relógio são 3h31, acho que é mais ou menos isso, né? Isso Então, mesmo. vou começar com as apresentações e aí o pessoal vai entrando nesse meio tempo. Então, primeiro, falar boa tarde, agradecer a quem pôde e poderá acompanhar essa live, né, junto conosco, e quem não puder, está trabalhando, está com outro compromisso, também agradeço o interesse de assistir depois. Vai ficar disponível aqui no Sim, Instagram, vai ficar no YouTube, então quem tiver interesse, quiser assistir depois, fica aí totalmente à disposição. A gente vai fazer hoje uma live um pouco diferente, né, dos temas que normalmente verdade. se faz, né, na área veterinária. A gente vai falar hoje sobre depressão, depressão nos Hum, animais, depressão nos cães, e fazer um paralelo, né, com a depressão conhecida, né, em seres humanos. Então, isso mesmo. eu vou começar me apresentando. Meu nome é Vanessa, para quem não me conhece, sou médica veterinária, atendo nas especialidades de oncologia e de nutrição, e sou facilitadora de constelação familiar. Vamos ver se dá tempo a gente fala um pouquinho de constelação no final, que hoje o Né? assunto é vasto. E para falar sobre esse tema, como, né, a minha parte é dos animais, eu convidei a querida psicóloga Daniele Casadei. Dani, vou deixar aí para você se apresentar, para falar da parte da depressão em relação aos seres humanos. Certo. Então, mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Olá para quem está nos assistindo na reprise. Meu nome é Daniele Casadei, eu sou psicóloga integrativa, eu atuo a partir da abordagem integral, né? Eu acredito que o ser humano é um universo compreendido em seus mais diferentes aspectos. E nesse universo nós temos a depressão, né? Além de atuar junto à psicologia, eu também atuo com a facilitação em constelações familiares, é o que eu tenho em comum aqui com a Vanessa, essa Verdade. paixão pelas constelações, pelos seres humanos e pelos animais também, que são os nossos irmãozinhos menores aí. Então, falando, né, depressão é um tema que, assim, nunca saiu de moda, assim, de moda eu quero dizer da fala, né, mas acredito que agora, mais do que nunca, né, pelas questões da pandemia, do isolamento e de tudo isso que a gente, e falo a gente, não só a gente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, tem vivido de um ano e pouco para cá. Então, é um tema que de fato voltou, e as redes sociais, a internet ajudam bastante, né, na divulgação e das pessoas poderem falar a respeito. Então, como o tema de hoje é depressão, eu queria pedir então para você, Dani, para você rapidamente, se você puder, pelo menos falar para a gente, para quem está assistindo, o que é a Sim. depressão? No sentido assim, por exemplo, uma pessoa que chega para você e fala: olha, Dani, eu ouvi falar que minha mãe está com depressão, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. O que, que é isso? O que, que é a depressão? Falando aí de ser humano, que é algo que, para quem não Sim. conhece. Bom, a depressão ela é um transtorno de humor, né? Ela é uma síndrome que se caracteriza principalmente por uma tristeza muito profunda. Depressão vem do latim deprimere, que é justamente pressionar, né? Colocar para baixo. Então é mais ou menos isso que a depressão faz com a gente, né? Ela altera as nossas funções psíquicas, ela altera a nossa produtividade e altera o nosso estado de humor, né? São muitos os sintomas relacionados à Ah, depressão, é isso que eu ia perguntar. E né? quais Então, seriam esses principais? Assim, eu sei que a gama é ampla, mas o que seriam os principais sintomas ou sinais que poderia talvez chamar a atenção de falar: acho que aquela pessoa pode estar passando pela depressão, ou eu mesma sim, posso estar passando? O que que a gente poderia de chamar atenção, assim? certo? O que mais nos dá o alerta é justamente essa tristeza que é profunda e que não acaba Uhum. nunca, né? Então Uhum. você amanhece e vai dormir muito triste. A sua produtividade ao longo do dia, no seu trabalho, nos seus estudos, decai muito. Você se sente muito desmotivado,
né? O corpo, Tá. ele também sofre. Então, existem alterações na alimentação, ou você come demais, ou você come de menos. O seu Ah, sono também fica perturbado, né? Dor de cabeça desde a hora que você levanta, né? Muita dor no corpo também, mesmo quando você hum, descansa, né? Existe uma dificuldade de encontrar sentido, né? tá. Então, é como se a vida fosse ficando cinza, pouco a pouco. Tá. E muitas vezes eu vejo, escuto, parece que tem uma confusão entre depressão e tristeza. Toda tristeza pode ser um sinal de depressão. Como que a gente pode, assim, ter essa diferença? Não, você está triste, ok, mas isso não é Sim. depressão. Como que a gente pode, talvez, desconfundir? Porque às vezes dá essa impressão, né, que toda tristeza é Sim. depressão, e acho que, pelo que você falou, não é bem assim. Exato. Uma tristeza clássica, ela tem um motivo bastante concreto e pontual, tá? Então, Tá. por exemplo, eu perdi o meu emprego. Então, é Tá. algo que vai me deixar muito triste, né? E com o passar dos dias, eu vou elaborando aquela situação, posso perceber que foi, na verdade, algo bom, consigo algo melhor, um emprego melhor, e essa tristeza passa, né? Uhum. Então, essa é a tristeza clássica, digamos Ela assim. tem Ela tem um uma começo, um meio causa, e o fim. tá? Isso. Uma E causa uma não, acho que causa um bem motivo, palpável. tá? Você sabe Isso, um por que tá motivo bem triste, palpável. Exato. Você sabe tá? porque está triste. Na depressão, são pequenas coisas que vão acontecendo e que vão acumulando, né? E de Hum, repente tudo fica muito intenso. O choro constante também é uma característica muito marcante da depressão, né? tá. A Porque gente você pode já dizer, vem numa tristeza crônica. tá? Você já pode dizer, talvez, que a pessoa que de fato tem essa depressão, ela se sente triste, e não sabe por quê? Poderia dizer mais ou menos isso? Ela Sim, não tem chega essa algum. percepção, tipo, tô mal, tô pra baixo, tô triste, mas por que que você tá assim? Não sei. Seria mais ou menos isso? Chega um momento que ela já não sabe mais o motivo. Houve um motivo inicial, né? Houve um motivo que startou aquela tristeza, só que ela vai se tornando constante, né? Até esse momento em que ela já não sabe mais o porquê, né? A tristeza toma conta, a dor, né? Porque a tristeza é tão grande que começa a doer o peito. Essa dor Uhum, toma conta da pessoa e fica difícil distinguir quando começou. entendi. Entendi, sim. Então, a gente tem aí mais ou menos um parâmetro em relação aos seres humanos, né, de como que Sim. funciona esse aspecto da depressão, né? E E agora, os cachorrinhos? Eles têm pois depressão? é, Me falar um conta. pouquinho da minha parte. Então, dos cães, a gente fala dos animais de maneira geral, mas falando especificamente em cães, a gente não consegue ter um diagnóstico, uma comprovação da depressão da forma como você explicou, né, que funciona em seres humanos. O que a gente vê nos cães é o que é chamado de um estado depressivo, né? Que muitas vezes quando o cliente chega lá no consultório, na clínica e fala, doutora, poxa, meu cachorro está muito triste, está muito quieto, não quer mais comer, não quer mais brincar, está muito estranho, né? Quando vem com esse relato desse estado depressivo, que pode ter várias razões. Né? Então, falando um pouquinho em relação aos cães, eu diria que assim, primeira coisa, quando alguém detecta isso no seu cão, ou o veterinário que recebe um cliente na clínica falando com essa queixa, primeira coisa que eu recomendaria é avaliar a saúde física, né? Porque Certo. no caso dos cães, tem N questões de saúde que podem deixar o cão mais triste, mais quieto. Então, ele pode estar com dor, ele pode estar com uma alteração hormonal, uma alteração Sim. metabólica. E quando eu falo de dor, seria das mais diversas dores. Então, às vezes, é um cão que tem uma dor na boca, um dente quebrado, uma exposição de gengiva, uma dor muito forte, muito intensa na boca. Cada vez que ele vai comer, dói, e aí ele não quer comer, né? Ou ele tem uma dor de coluna, uma artrite, uma artrose, uma hérnia, enfim, vários problemas de coluna que dói para ele levantar para ir até o pote de comida, ou às vezes dói para ele levantar para ir fazer xixi, cocô, enfim, e aí ele fica quietinho no canto dele, Uhum. porque dói. E para quem está vendo, como ele não fala para gente,
que está com dor. É verdade. Para quem está vendo, ele vê ali, né, quieto, no canto, não se levanta, às vezes, que não é sempre, com aquela expressão triste, né, que a gente fala desse estado depressivo. Eu acredito que talvez é possível nos seres humanos ter questões de saúde físicas que cause também esses sintomas de depressão, mas que não seria uma depressão emocional, não sei se pode falar desse jeito, mas com uma razão Sim, sim. física de saúde. Existe isso também, né? Sim, existem os fatores biológicos, né? Então, desde uma falta de vitamina C, de vitamina D, ou até uma questão de ineficiência dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, de alegria, né? Que são as depressões bioquímicas. Isso pode acontecer. Então, você acha que tem algo do seu emocional, né? Investiga o emocional, mas não existe nada de muito Tá. diferente. Então, é mesmo uma questão biológica que precisa ser investigada. Entendi. Bem-vinda, Tânia! Eu vi, a Tânia entrou, que legal. Ai, bacana, né? Então, dentre, né, a gente come. Então, seria assim um ponto de partida, do mesmo jeito que eu, né, como veterinária, a primeira coisa que eu faria, o que eu faço com os meus pacientes é investigar a saúde. Quando uma pessoa tem uma suspeita de uma depressão, também a primeira coisa a indicação é essa, ir no médico, ver os exames, ou o que ela Exato. para investigar a Para que a gente saúde. possa, para que nós possamos diagnosticar, né, fechar um diagnóstico da depressão, do transtorno depressivo, é importante fazer uma avaliação biopsicossocial, né? Como eu disse no início, nós somos um universo integral, né? Nós compreendemos os aspectos físico, mental, emocional, energético, sutil e o social interagindo com tudo isso, né? Então, a depressão, assim como todos os nossos outros transtornos ou dificuldades, não tem uma causa só, né? A gente costuma brincar, não se faz um bolo com ingrediente só. Então, Verdade. essa avaliação biopsicossocial compreende sim um check-up com um médico para verificar suas taxas hormonais, para verificar o seu sangue, porque às vezes até uma falta de ferro deprime o seu corpo físico, a sua dimensão Uhum. física, né? Então, você está se sentindo cansado porque está faltando, né, o ferro, está faltando uma vitamina e você acha que é a depressão, né? O Entendi. psicólogo, ele vai ajudar a partir do contexto psicológico, né? Então, como está a sua vida neste momento, como estão as suas emoções, como estão as suas relações, né? E o psiquiatra também é um parceiro muito importante nessa investigação, né? Porque ele é que Uhum. vai tratar da questão bioquímica, né? Então, o médico, ele vai tratar das questões químicas, hormonais, vitaminas e tudo isso, né? E o psiquiatra vai cuidar dos neurotransmissores. Então, a gente pode falar que, de repente, existem casos de pessoas que se sentem em depressão ou são diagnosticadas com depressão, mas que, na verdade, era apenas um sintoma de um problema de saúde. Que quando resolve Exato. aquele problema, seja hormonal ou o que quer que seja, quando ela começa a tratar aquele problema físico, ou seja, ela não tinha uma depressão clássica, não sei se pode dizer dessa forma. Sim, Era uma uma alteração. depressão psicológica, né? Isso, pode dizer dessa forma. Sim, mesmo a tireoide, né? Se ela está desregulada, a sintomatologia dela é muito próxima ao transtorno depressivo. Ah, que interessante. E mudança de rotina? Porque, por exemplo, vou falar dos cães. A gente vê, não são todos os cães, não são todas as raças, enfim, mas tem alguns indivíduos, alguns cães, que eles são muito sensíveis à mudança de rotina. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, mas que era clássico até 2019, agora a gente está no momento que o clássico mudou um pouquinho, mas enfim. Da família, por exemplo, que foi adotar um cachorrinho, ou ganhou, deu de presente, ou comprou no período de Natal, né, das festas de fim de ano. Então, ele chega do Natal, o cachorrinho chega na casa, as crianças estão de férias escolares, então está todo mundo em casa. Muitas vezes os pais tiraram férias do trabalho para poder viajar com as crianças, então os pais também estão em casa, enfim, tá naquela casa, naquela bagunça gostosa, né? De muita gente em casa, Sim, muita movimentação, criançada brinca com o cachorrinho, joga bolinha lá para passear, tudo aquilo. Só que aí passa as férias,
volta às aulas, e aí a rotina muda de uma hora para outra. Então, de repente, as crianças foram para a escola, a família foi trabalhar, e aquele cachorro ele é deixado o dia inteiro no quintal, na lavanderia, enfim, sozinho, sem ter o que fazer. E aí o que a gente vê é que muitos, né, não são todos como eu falei, mas muitos apresentam dois tipos de comportamento. Então tem aqueles cães que quando são colocados nessa situação ficam agressivos, ou ficam agitados, ou ficam destrutivos, porque ele não tem o que fazer, ele tem muita energia, ele está com tédio, enfim, ele começa a destruir as coisas, né, ou algo do tipo. Sim. Mas também tem aqueles que se recolhem, que ficam mais quietos, que ficam mais tristes, né, que entram também nesse estado depressivo, por uma mudança brusca de rotina, né. Isso também acontece com os seres humanos, talvez esse tipo de mudança de rotina por N motivos pode talvez também causar esses sintomas da pessoa ficar mais introvertida, mais triste, fora do normal, assim, fora do que você fala, não, peraí, tem alguma coisa a mais nessa história. A mudança de rotina também seria importante nesses casos de transtorno depressivo, como é para os cães? Muito, muito importante. Não só a mudança de rotina, como a mudança do ambiente, né? Então, principalmente nós temos visto agora nessa questão da pandemia, onde as pessoas trabalhavam, passavam o dia fora, agora estão dentro de casa. Então, a casa se tornou o polo de trabalho, o polo de descanso, o polo do lazer. Isso causa essa tristeza, né? Essa falta de relacionamentos, essa falta de estímulos, né? Fora dos outros ambientes. E se o ambiente é estressor, né? Também. Então, as pessoas que se encontram em relacionamentos negativos, em relações abusivas, pessoas que são maltratadas, né? Ou por conta de um estresse muito grande, uma sobrecarga, né? Então, trabalho, estudo, casa, isso tudo faz com que a motivação dela reduza. Pode ser também a mudança da rotina, por exemplo, agora, que a gente escuta mais, com mais frequência nesse período de pandemia, das pessoas que perderam o emprego, ou até dos empresários que faliram, empresas às vezes de 20, 30 anos, que tiveram que fechar, então é uma baita de uma mudança de rotina. Isso poderia ser considerado também um gatilho para, talvez, esse processo. Porque a pessoa perdeu a realidade que ela conhece, né? Perdeu o ambiente onde ela se sentia segura e confortável. E de novo, então, não isso é muito depressor. E não quer dizer que todas as pessoas que passem por isso vão desenvolver depressão, mas talvez aquelas que são mais sensíveis, não sei, pode ter uma tendência maior a não conseguir lidar bem com essa carga emocional que chega com essa mudança. Sim, nós temos alguns públicos, né, que são mais propensos à depressão. Então, nós começamos, o top trends são as mulheres, né, por conta da sobrecarga de funções, por conta do alto nível de exigências, por conta de preconceito. Então, as mulheres, elas são sim mais propensas à depressão. Nós temos os jovens adultos, porque estão mudando, né, a rotina completamente, estão deixando a infância para assumir uma carga maior de responsabilidade. Você fala aí dos adolescentes, não, os mais velhos. Mais velhos, né, que começam a trabalhar, têm a faculdade, têm os seus primeiros impostos para pagar, né? Isso é bem estressor e pode combinar com a depressão por conta da intolerância à frustração. Isso a gente poderia falar, sem querer te interromper, mas eu te interrompendo, uma coisa que me veio agora. Eu acho que, não sei se foi o ano passado, há uns 2 anos, a gente começou a ter mais notícias, aí eu não sei se estava acontecendo mais, ou se apenas por conta das redes sociais, da facilidade das informações, né, aparecerem, a gente começou a receber mais notícias de estudantes cometendo suicídio, estudantes de medicina, estudantes de veterinária, veterinários, então os colegas veterinários que estiverem assistindo sabem dessa história, os veterinários têm um índice de suicídio maior, e profissionais da saúde,
de maneira geral, poderia ser por conta dessa pressão que você estava falando agora, né, dos jovens adultos, é isso? Isso por conta da pressão mesmo que eles sofrem, da alta carga de expectativa, né, que é depositada neles pela família, né, afinal de contas, ser médico ainda é um sonho, ser um veterinário é um sonho, e quando esse sonho não se desenrola da maneira como esperado, vem a pressão, vem o estresse, com ele a desmotivação, que infelizmente pode culminar aí num suicídio. Né, como a Tânia trouxe aqui para nós, a faixa dos 20 aos 30 tem sido muito exigida atualmente, Entendi. né? Porque parece que aos 30 você precisa estar com a vida resolvida, né? E as pessoas Ai, meu esquecem que Deus. já nasceu aquele que está preparado para viver 120 anos. Né? A Tânia Entendi. trouxe uma parte, acho que é muito importante, que ela cuida também, né, dos animaizinhos, falando a respeito da importância da avaliação biopsicossocial, né, Uhum. das pessoas e desse paralelo para compreender se o que o animal está passando é uma projeção, um reflexo dos humanos, né, dos seus tutores, ou se tem algo a ver mesmo com uma dificuldade dele, como você trouxe. Né? Tem Então as isso é duas muito legal. coisas, a gente sempre tem que olhar, eu pelo menos, né, tenho esse hábito de sempre olhar de uma maneira, usando a palavra que você usou há pouco atrás, integral, né, então, às vezes as pessoas me perguntam isso, mas o meu cachorro está muito triste, está muito quieto, e tem uma pessoa na minha família que está com depressão ou que está passando por uma tristeza, alguma coisa, será que o meu cachorro está manifestando, como a Tânia até falou, né, está somatizando né, o que está acontecendo com esse membro da família? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não pode bater o martelo em todas as situações e falar, olha, sempre que acontece isso, é isso. Ele pode, de fato, estar refletindo, né, uma questão de um membro da família, e isso, fazendo um parênteses, né, a gente nem entrou ainda em falar das constelações, mas isso quando a gente põe no campo, né, eventualmente, quando vai fazer uma constelação, às vezes aparece uma ligação direta daquilo, né, daquele questão emocional e de comportamento, né, daquele cão, por exemplo, com alguém do sistema, alguém da família, mas não obrigatoriamente. Às vezes aquele cão, como eu falei, ele tem um problema de saúde físico, às vezes é um problema comportamental que você precisa ver na família, né, naquele sistema familiar, se ele está passeando todo dia, ele está tendo um enriquecimento ambiental, ele está tendo coisas para ele se distrair, dependendo da raça, tem cães que ficam o dia inteiro de boa, olhando para as nuvens e que quer que, como a gente brinca, quer que o mundo termine em barranco, né, para morrer encostado. Mas tem muitos cães, e aí vai de raça, de idade, de personalidade, tem muitos cães que eles têm muita energia e eles precisam gastar essa energia. E não só botar o cachorro numa esteira para correr, não é isso que eu estou falando. Às vezes é energia mental, de sair para passear, de sentir cheiros, de ver outros cães, de ver outras pessoas, né? Precisa muito disso. Então, nem sempre, né, pode acontecer. Então, respondendo a Tânia, pode acontecer daquele cão estar num estado depressivo, como a gente fala, por causa de algo que modificou na dinâmica da família. E isso pode ser físico, uma mudança de rotina, uma dinâmica diferente, ou pode ser energético. Às vezes existe essa correlação sistêmica, né, do cão com um membro da família. E, assim, um outro motivo, né? Então a gente falou de doença, falamos de mudanças de rotina, mas eu acho que uma das grandes mudanças de rotina, e eu vou falar dos cães, e aí você depois vê se é paralelo à dos seres humanos, né? Se bate, mas uma das grandes mudanças de rotina que para muitos cães a gente vê como um causador da entrada desse estado depressivo é por conta de luto. E quando eu falo em luto, não obrigatoriamente é pela morte de alguém, pela morte física. Pode acontecer pela morte de alguém, mas não obrigatoriamente. Luto no sentido de, por exemplo, alguém da família, algum humano daquela família, daquele cão, que foi embora. Ou foi embora porque de fato faleceu,
ou foi embora sim, porque houve uma separação, né? Às vezes o casal se separa, um divórcio, aí cada um vai para um lado, e o cão, ele não tem essa compreensão, né? Ah, agora vocês se separaram, não. Ele verdade. simplesmente vê que aquela pessoa sumiu, que nunca mais apareceu. Hoje em dia a gente já tem uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Hoje em dia a gente já tem, né? Aproveitando que a Juliana entrou agora, que eu vi, que é advogada, né? Se eu estiver falando besteira, você me corrige, Ju, mas hoje em dia a gente já tem questões de guarda, de partilha, guarda compartilhada, Sim, com casais em relação a cães, né? Então, às vezes o casal se separa e ele muito de fato legal. busca, olha, esse fim de semana fica comigo, esse fim de semana fica com você. Hoje eu vou buscar no daycare, amanhã você busca. Então, às vezes aquele cão ele continua sendo incluído nessa nova dinâmica da família, né? Mas muitas vezes não. Então, seja porque alguém, ó, a Tânia está confirmando aí que já viu casais com guarda compartilhada, então confirmando que eu também já vi algumas situações assim, Existe, é efetivo, né? né? Então, assim, mas quando eu falo do luto, pode ser porque houve uma separação, ou porque um membro da família de fato morreu, ou às vezes porque aquela pessoa foi embora, ainda que temporariamente, então a pessoa ficou doente, e tá agora, infelizmente, a gente Sim, escuta muitos casos né, pessoas com Covid que vão para o hospital, ficam 20, 30, 40 dias internado, e o cachorro não entende para onde foi, né? O que aconteceu? Né? Por que, que ele não aparece mais, ele ou ela, enfim? Né? Então, às vezes, a gente também vê situações do cão entrar nesse estado depressivo porque alguém foi embora e ele não entende. E, assim, pode ser humano ou pode ser um outro cão. Né? Um outro cão, às vezes tem dois cães que são olha só. companheiros, que brincam, e aí aquele cão morre ou fica internado, enfim, ele sai do convívio, ou às vezes até nesse exemplo que eu falei, o casal se separa, tem dois cães, cada um fica com um, né? Uhum. E se é aquele mais sensível, muitas vezes ele sente, né? Ele fica mais quietinho, ele não quer comer, ele não quer brincar, porque ele fala, poxa, para onde foi o meu companheiro? Que eu não vejo mais, que não volta mais. Ele pode também sentir isso. E esse tipo de mudança por luto, né? A gente fala de luto, a gente Luto, pensa em morte, mas não obrigatoriamente. Suponho que também pode ser um gatilho para os seres humanos. com certeza. Sim, desde o luto concreto, que é mesmo a perda de alguém querido, Hum. né? Até o que a gente chama de luto simbólico, né? Nós passamos por muitos processos de Que luto ao seria longo da esse nossa luto vida. simbólico, São Dani? fins de ciclo, né? São fins de ciclo. Então, por exemplo, a criança, conforme vai crescendo, vai se tornando adolescente. Aquele corpo de criança ela perde, porque ele vai modificando, né? Ele vai ganhando novas formas. Então, existe sim um luto nesse momento. A própria separação, né? É um processo de luto. O luto pelo término, pelo fim Ah, de um de um relacionamento, né? relacionamento. Sim, o luto pelo fim de um relacionamento. A própria perda de um emprego também gera Ah, um luto, né? que Porque é você perde a mais realidade conhecida. frequente. A gente pode Sim, falar também de aposentadoria? Que não foi com uma perda do certeza. emprego porque alguém foi demitido, foi uma perda porque a pessoa se aposentou. Ou seja, a razão da perda não é negativa, não houve uma demissão, mas a pessoa se Sim, mas aposentou houve a perda daquilo que ela conhecia, né? Então, e tem mesmo, o assim, levantar todo dia. você atende, ou os colegas psicólogos realmente atendem com uma certa frequência casos assim de pessoas que estão tristes ou até em depressão, enfim, porque se Sim, aposentaram? com certeza, porque ainda existe a, a lógica de que você se aposenta para descansar e morre. Ah, Né? Até entendi. 15 anos, 10 anos atrás, era assim mesmo. Só que com a evolução tecnológica, com todas as mudanças que a gente vem vivendo, a possibilidade de ter um conforto maior, um cuidado maior com a nossa saúde, o nosso tempo de vida se estendeu muito, né? Então, as pessoas falam, opa, né? Passaram, me aposentei, passaram 5 anos, mas eu continuo aqui vendendo saúde. O que está acontecendo? Né? Então, existe sim uma mudança muito profunda nessa lógica de pensamento. Então, hoje você pode sim se aposentar e pode continuar criando e materializando seus sonhos. É uma vida Ah, nova.
né? Então não é mais um fim e só o fim, né? É mesmo um novo começo. Então A muitas ideia pessoas seria chegam essa, para então, nós. de você vai se Sim, aposentar ou já está se planejando, mas já vai pensando em alguma coisa para fazer, para não. Ainda exato. que não tem problema de tirar um tempo de férias, assim, Não, com não. certeza é necessário, né? Eu vou ficar um Foram aí tempo guardando. 30, 40 anos de trabalho. Agora eu me permito fazer o que eu quiser. Inclusive não fazer nada, se isso for o seu desejo, né? E essa é que é a questão. A gente fica sem fazer nada por algum tempo e depois aquele não fazer nada passa a incomodar. Porque a vitalidade está aí, né? A vontade de ser útil permanece. E é onde você pode agora escolher fazer o que bem quiser, né? O próprio trabalho voluntário, enfim, outros sonhos, quem sabe uma faculdade. E aí eu diria que para gente, eu vou falar, né, de como veterinária, né, é, esse esse pulo do gato, sem querer falar de trocadilhos, para a gente falta porque os meus pacientes eles não têm essa possibilidade de tomar essas Sim, decisões, né? Eles dependem de toda essa rede de apoio, que são os seus familiares, os tutores, os responsáveis, enfim, né? As pessoas que estão responsáveis por aquele cão, por exemplo, ou por aqueles cães, é, desculpa, ele depende que a pessoa, junto com o veterinário, enfim, verifique o que está acontecendo com ele, como pode ajudar, né? Porque o cachorro ele não tem como falar, poxa vida, eu tô aqui triste, quieto no meu canto, porque tem agora algo errado, né? a pessoa que me levava para passear não está mais aqui, tá bom, eu vou correr sozinho pelo quintal, porque eu tenho que gerar endorfinas, tudo, enfim, ele, Hum, ele não tem essa percepção, ele precisa que a gente esteja de olho, verificando que tem alguma coisa errada. Peraí, ele não comeu direito hoje, não, alguma coisa está estranha. Nossa, antes eu chegava em casa e ele já vinha na porta me receber. Às vezes os clientes falam isso, doutora, poxa, eu não sei o que está acontecendo com o meu cão. Eu acho que ele está doente, mas o que ele está? Está vomitando, está com diarreia, né? A gente já pensa às vezes em questões clínicas. sim. Não, é porque toda vez que eu chegava em casa do trabalho, ele vinha na porta, abanando o rabo, fazendo festinha para me receber. E agora eu chego, ele tá lá no sofá, ele não levanta, ele fica lá, né? Eu não sei o que está acontecendo. Então, às vezes são pequenos sinais que a gente percebe. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa está errada. E falando nisso, né? Diante de tudo isso que a gente conversou, falando aí dos, né, dos seres humanos, assim, como que diagnostica, assim, que você pode fechar um diagnóstico de depressão e não apenas uma tristeza, enfim, né, que fala, não, realmente, como que fecha esse diagnóstico? Porque, como eu falei, nos cães, a gente não consegue fechar como depressão, né? Tem Sim, muitas informações emocionais e sutis, né? Pelo que você explicou, que se recupera, né, do ser humano que a gente não tem nos cães. Então a gente sabe desse estado depressivo que pode ter várias certo. razões, mas a gente não consegue de fato diagnosticar um cão depressivo. Uhum. No ser humano, assim, como que faz o diagnóstico da depressão? Então, nós recorremos a uma rede de apoio integrativa, né? Então, é importante que o clínico se faça presente para que possa ser feito o check-up, né? Então, os exames de rotina, hemograma, taxa de hormônios, às vezes o concurso de algum especialista se percebe, opa, é a tireoide, por exemplo, né? O psiquiatra vai fazer a avaliação também neuroquímica e o psicólogo a partir da entrevista clínica, a partir de alguns testes, né, que nós podemos lançar mão, testes qualitativos, quantitativos, nós conseguimos identificar juntos, né, esse diagnóstico. Até porque Ah, nós estamos falando de uma forma bem generalizada, né, do quadro da depressão, mas existem especificidades, né, existem uhum, questões que podem gerar esse quadro depressivo com algumas particularidades, né? Então, uhum. essa rede precisa estar em contato e atuar juntas, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. E a gente ainda tem muito estigma, né, de depressão.
nossa Sim. sociedade, nossa, não sei se planetária, né, mas enfim, pelo menos onde eu vivo, assim, a gente ainda escuta muito isso, né, isso é frescura, fulano tá com depressão, é frescura, não tem o que fazer, vai lavar uma louça, não é? Às vezes É a isso pessoa até mesmo. fala assim, ou sai dessa, põe um sorriso no rosto, vai passear, vai no shopping, é como se a pessoa que estivesse nesse transtorno, né, ela tá assim porque ela quer. Ela pudesse ligar e desligar o botãozinho, né? E essa seria uma pergunta, a pessoa que se reconhece, que ela, né, não, ok, eu tenho depressão, ela tem tanto poder assim de falar, não, eu tenho depressão, mas eu vou sair porque eu quero e vou no shopping, assim, não é tão fácil assim, não é tão fácil assim, né? Não, não, Acho que nada infelizmente não é faz. tão fácil. Né? Essa rede ela é importante, inclusive, para esse alerta. Porque muitas vezes a pessoa está tão envolvida na rotina dela, buscando dar conta, né? Porque ela vai perdendo a vitalidade, ela vai perdendo a motivação, mas as contas continuam chegando, a família Uhum. continua ali exigindo, que ela não percebe. Né? Então Ah, é importante esse olhar cuidadoso também de quem está à volta daquela pessoa. Não para apontar o uhum. dedo e para dizer vai para o shopping, mas para dizer você quer ajuda? Podemos buscar ajuda juntos, porque é um processo. Né? Ninguém dorme feliz e acorda em depressão. É um processo que vai se desenrolando e vai se tornando cada vez mais grave, vai se cronificando. Então é também um processo o tratamento, a cura. Né? E Ah, realmente ninguém acorda e diz, hoje eu quero estar em depressão. Porque é mesmo um quadro muito doloroso. É muito pesado você olhar a vida acontecendo diante dos seus olhos e parece que você está em câmera lenta e não consegue acompanhar. e me parece também que a própria pessoa, por conta desses estigmas, né, que a gente comentou, a própria pessoa pode se perceber, ou seja, ela pode perceber que tem algo errado, talvez ela não tenha essa percepção de falar eu tenho depressão, mas ela pode perceber que Sim, ela tem algo errado e ela pode, talvez, para não ser estigmatizada, ela pode querer esconder, né? Porque se eu falar que eu estou em sim, depressão, vão rir de mim, vão falar que é frescura, ou eu posso ser demitido da empresa, enfim. Também tem quer dizer, acho, né, que tem essa pressão interna, né, de não querer sim. mostrar que tem alguma coisa errada ou que precisa de ajuda, ou seja, né. Exato. E aí é um esforço duplo, né? Porque a pessoa ela vai se maquiar, ela vai criar uma máscara, né? Uhum, Ela cria uma personalidade fake, onde ela está presente nos lugares, onde ela está fazendo as coisas, onde à primeira vista ninguém percebe. Só que isso é um esforço hercúleo, né? imagina. Dobra a energia que você gasta para tentar mostrar algo que não é. E isso tem acontecido muito. Muito, principalmente por conta das redes sociais, onde todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito, Todo mundo é né? bonito, é fit, Então, a quem vida não é tudo é, bela, né? pois é, quem não é, se sente muito mal diante disso, né? O que me conforta é que isso também tem mudado, né? Então, Ah, hoje é. você vê movimentos, você vê correntes buscando um pouco mais de naturalidade, de autenticidade, né? Porque as redes Você acha que sociais, é mais fácil hoje para as pessoas se sentirem à vontade para buscar ajuda ou ainda não? sim, é muito mais fácil, principalmente entre os grupos mais jovens, Ah, é né? mesmo? Por conta da informação, por conta da busca, né, da multiplicidade de informações. É claro que é preciso fazer uma filtragem aí do que chega até você, mas você tem a Uhum. possibilidade e o acesso também é maior, né? Então, sim, nas redes você encontra conteúdo de qualidade, você encontra possibilidades de cuidado, de tratamento, ou de mesmo uma epifania, né? Opa, tem algo errado acontecendo. Né? E a Até nas gente, novelas hoje em dia você vê esse debate, ainda que de forma bastante banalizada, mas o suficiente para despertar, para chamar né? Para atenção. colocar, exato, colocar aquela pulguinha atrás da orelha de, opa, Ah. algo que está acontecendo ali na tela está acontecendo comigo também. Vou buscar ajuda.
E talvez a gente pode considerar que hoje a gente tem, por conta das redes sociais, e-mail, enfim, uma facilidade maior no anonimato. No anonimato eu quero dizer assim, porque, por exemplo, quando eu era adolescente, se eu quisesse, achasse que eu precisava de um psicólogo, falar com alguém, ou eu tinha que pedir para minha mãe me levar, ou tinha que procurar algum lugar, mas bater na porta, marcar, enfim. Hoje a gente pode talvez mandar um e-mail que ninguém está sabendo, né? Pode buscar um atendimento online, ou seja, esse eu não sei se seria um anonimato, uma privacidade, a gente pode falar. Sigilo. Um O sigilo, que ninguém sigilo. precisa saber. Eu não preciso, né? O adolescente, por exemplo, ele não precisa pedir para a mãe, quer dizer, dependendo da situação, precisa, Então, na né? verdade, precisa. Precisa. Os jovens, né? Acima de 18 anos, né? Isso. Ele não precisa pedir para alguém marcar, ninguém precisa ver ele entrando. Ah, eu vi você entrando ali no consultório do psicólogo, porque até pouco tempo, e acho que hoje ainda existe isso, que psicólogo é coisa de louco, né? Terapia é coisa de Exato. louco, eu não sou louca. Pra que eu vou fazer terapia? Eu não sou louca, tá me achando com cara de louca? Tem isso muito ainda, né? Eu ouvia muito quando eu era criança. Sim, nós Né? estamos numa campanha, né, de conscientização de que o psicólogo ele não é para louco, o psicólogo é para não enlouquecer. Eu sempre brinco Boa. isso com os meus amigos, com os meus clientes. O psicólogo ele te ajuda a lidar com a loucura do meio, né, para que você se mantenha firme no seu propósito, né? Então, sim, hoje com a possibilidade do atendimento online, é algo que foi validado há pouco tempo, né? É uma briga aí do nosso conselho já, da nossa categoria com o conselho há um bom tempo, então há pouco tempo foi validado. Então existe toda uma proposta para garantir a eficiência do seu tratamento através do meio virtual. Né? Então, a partir dos 18 anos, você pode sim buscar, você tem nas plataformas, as redes ajudam muito a encontrar, e é lógico que é importante investigar, é importante você fazer esse primeiro atendimento, ver se rola química, né? Que é Porque, importante, né? afinal de contas, são mais de 400 abordagens só em psicologia, validadas, né? As inovadoras que vêm chegando dos outros países são muitas mais. Então, você tem acompanhamento para todo tipo de público. E hoje, entre os mais jovens, existe também esse movimento, né, de ter um terapeuta para chamar de seu. Eu acho isso muito legal. Que legal. Né? Os mais jovens bacana, estão mais né? abertos à possibilidade de se revisitar, de se autoconhecer. Né? Porque o conforto e a tecnologia, sim, o conforto e a tecnologia nos deu mais tempo para estar conosco. Né? E aqueles que não se distraem, buscam esse tempo para estar bem consigo mesmo. Então, vale a pena. Né? A terapia é uma das formas de se tratar a depressão, mas existem outras maneiras. Né? Então, além do acompanhamento com o psicólogo, você tem hoje as terapias integrativas. Né? São uma porção de técnicas que vão trabalhar tanto com o seu corpo físico, quanto com o seu psicológico, o seu campo energético. Então a gente pode citar aí desde a cromoterapia, o reiki, o theta healing, os florais da Amazônia, né? As barras de Axis também, que fazem essa parceria muito legal com a psicoterapia mais convencional. Né? Nós temos, lógico, o cuidado com o corpo, o sono, a alimentação, a atividade física. Então hoje a gente come, mas não está nutrido. Né? A gente come para encher a barriguinha. Né? Ou por então, hábito, o refrigerante, né? por Vou hábito, comer porque eu tenho que comer que hora do outro almoço, vazio, né? Exato, mas não nutre o corpo. Né? Então muitas vezes você está gordinho, está inchado, mas não está alimentado, não está com energia. Né? Você está dormindo, mas o seu sono não está te reabastecendo. Né? Então, ter o cuidado com o seu campo físico é muito importante. Assim também, o seu campo mais sutil, espiritual, isso não tem nada a ver com religião, embora ela também contemple. Né? Então, desde o contato com a natureza, a meditação e o exercício da gratidão, né? Com certeza, Ser grato né? faz toda a diferença na nossa jornada existencial.
É, e é E os importante. cãezinhos, como eles são tratados Então, bom, nesse estado aí? como, né, eu comentei, existem, primeira coisa, a gente tentar investigar qual é a razão, né? Então, se o seu cão, você está percebendo que ele está mais triste, mais quieto, não está brincando tanto, não está comendo tanto, bebendo tanta água, enfim, você está percebendo que ele mudou o comportamento, então o primeiro ponto é tentar investigar por quê. E aí pode ser, lógico que sempre primeiro levar no veterinário para fazer essa investigação geral de saúde, Sim, né? Olha, fez a avaliação de saúde, tá tudo bem, então vamos ver o que, que mudou na rotina, vamos fazer essa avaliação da rotina da família, da casa. Tem veterinários comportamentalistas, né, que fazem essa avaliação da parte comportamental, emocional, enfim. Muitas vezes é necessário o auxílio de um adestrador, né, dependendo da situação, você precisa do auxílio de um adestrador. Não, mas meu cachorro não precisa ser adestrado, mas o adestrador não serve só para isso, né? Muitas uhum, vezes tem essa sim, impressão, né, que o adestrador vai só adestrar seu cachorro, parece que é isso, mas não, muitas vezes ele consegue perceber nuances do comportamento daquele cão, que com algumas atividades ou algumas mudanças na rotina da família e de como você interage com aquele cão, você consegue melhorar e bastante a situação dele, né, o que está acontecendo. legal. Então, primeiro ponto, descobrir, investigar o que está acontecendo e se dispor a fazer o que é necessário. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, pode haver uma situação, como eu comentei, de um cão que está em estado depressivo, triste, quieto ali, porque ele costumava passear todas 5 vezes por semana, mas é a pessoa que interagia com ele ou faleceu ou se mudou, enfim, não faz parte mais da rotina. E você vê que não tem nada de errado com ele, que ele só precisa realmente dessa interação, de poder sair. E o Sim, passear não é só as endorfinas, né, do exercício físico, apesar de que o exercício físico é mega importante, não só para nós, seres humanos, mas para os cães também. Mas o passear, ele envolve ver outras pessoas, cheiros diferentes. Nossa, para o cão, olfato é tudo na vida, né? É maravilhoso. sim, Então, ele sentir cheiros de outros cães, cheiros de outras pessoas. Às vezes ele vai passando na árvore, eu brinco quando eu tô passeando com a minha cachorra, que ela vai postando no Facebook, vai vendo o que está acontecendo, porque cada vez que ela passa numa árvore e sente o cheiro de um cachorro fez xixi aqui, isso era uma fêmea no cio, esse era um cachorro adulto, esse era um filhote, então tem várias informações que eles vão recebendo, isso é muito importante para o cão. Só que o cão, ele não consegue, né, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, pegar, ó, gente, daqui a pouco eu volto, vou passear e já sim. volto. Ele precisa dessa rede, né, da família, dos responsáveis por ele, para botar uma coleira nele e levar para passear. Ou se você não pode fazer isso por uma questão, né, de compromissos de vida, que você possa pagar alguém para fazer isso, ou se não tem, hoje em dia a gente já tem essa facilidade que quando eu era criança não existia, na verdade não tão criança, até pouco tempo não existia tanto, de daycare, né, de creche, Certo. para cães, que você, para o seu cachorro não ficar sozinho em casa o dia inteiro, você leva na creche, e isso muitas pessoas fazem, às vezes saem para trabalhar, quer dizer, agora, pandemia é um parênteses em muita coisa, né? Sim, Mas, sim. porque muita gente está em casa, mas a pessoa às vezes sai para trabalhar, e eu já fiz isso, já cheguei a fazer isso. Saía com a minha filha e com a minha cachorra no carro. Saía, parava na porta da escola, deixava a minha filha, dirigia mais um pouco, parava na porta do daycare, deixava a cachorra e ia trabalhar. E quando voltava, passava no daycare, pegava a cachorra que vinha exausta, brincava o dia inteiro, brincava, pulava, fazia folia, saía para passear. É uma motivação e um gasto de energia positiva. Então, quando eu Sim. falo que a família, os cuidadores, enfim, eles têm que estar à disposição, porque, infelizmente, às vezes a gente consegue ter esse diagnóstico que aquele cão está em estado depressivo, porque ele precisa de mais interação, e às vezes a família não está disposta. Ah, eu não tenho tempo de levar para passear. Uhum. Ah, tem que pagar alguém para fazer. Ah, não, muito caro. Não, vou gastar muito dinheiro, não dá. E aí você fala, infelizmente, eu não consigo ajudar esse cara. Não tem um remedinho que você pode dar? Tem um Prozac, um Rivotril, Não. alguma coisa?
Assim, até tem, mas esse é o problema. Isso que vai Exato. ajudar. Eu vou dopar, né? Eu vou medicar um cão que às vezes não tem necessidade de ser medicado. Tudo que ele precisa são, né? Como eu falei, é passear, é para um hotelzinho, para uma creche, tudo, né? Então, às vezes as pessoas não têm essa disposição e o cachorro não pode fazer sozinho. Então, isso é muito importante, né? Ter essa rede de apoio. Essa E rede. aí, acredite ou não, Dani, eu acho que a gente tem mais uns 10 Temos poucos minutinhos. Passou minutinhos. voando. O que eu queria te perguntar, Hum. então, antes que acabe o nosso tempo, eu não vi se tem E se mais alguém tiver perguntas perguntas, por favor, gente, o que ou vocês estão comentários, achando? se quiser trazer. Dúvidas, conversem aqui com a gente. O que eu queria te perguntar, e antes do tempo acabar, é, então, assim, no caso dos cães, como eu falei, se você perceber, né, para as pessoas ficarem de olho, que mudou o comportamento do seu cão, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas falam, ai, doutora, nossa, ele passa o dia inteiro dormindo. Tá, mas como é que era ele? Ah, ele sempre foi de dormir o dia inteiro. Então, ele é assim, né? O comportamento dele não Certo. mudou. Mas se você fala, não, ele sempre foi ativo, brincalhão, e como esse exemplo que eu falei, poxa, toda vez que eu chegava em casa, meu cachorro vinha, eu abria a porta, ele já vinha pulando em mim e agora ele não sai mais do sofá. Percebeu essa mudança de comportamento, vai buscar ajuda. Leva no veterinário, faz os exames, alguma coisa está errada, vamos tentar descobrir o que é. Em relação às Sim. pessoas, o que você poderia falar, que a gente poderia considerar como principais assim, sinais de alerta, que cada um pode falar, opa, porque, por exemplo, eu estou perguntando isso por quê? Eu vi há um tempo atrás falando de ansiedade, e aí falando lá, né, principais sinais de possíveis sinais de Sim. ansiedade. Aí falava lá, insônia, dificuldade para dormir, pensamento acelerado, tal. Eu fiquei olhando aqui e falei, nossa, quer dizer que isso pode ser, poxa, eu tenho isso às vezes, será que é um sinal de ansiedade? Então foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu não sabia que acordar no meio da madrugada e não conseguir mais dormir podia ser um sinal de ansiedade. Olha, no caso da depressão, o que a gente pode falar assim que são, olha, sinais de alerta, não quer dizer que se você tiver esses sinais você tem depressão, mas se você apresentar, dá uma passada no médico assim que possível, né, por Sim. questões, né, da pandemia, ou conversa com o psicólogo agora, como você falou, né, que tem essa Uhum. possibilidade de marcar online, então você não precisa sair da sua casa, você pode buscar um espaço privado, enfim, mas que seriam alguns sinais assim de alerta? Que as pessoas podem falar, isso pode ser depressão, vou investigar, vou buscar ajuda. Certo. Você dormiu a noite inteira, acordou pela manhã e não tem vontade de levantar, né? Ai, Jesus. Você. E quando você tem isso de As- vez em quando? Então, exato. A questão é quando isso se repete por 2, 3, 10, 15 dias. De Né? vez em Porque quando todo mundo pode. tem aquele dia, pode, né? A coisa da tristeza. Tem aquele dia que você fala, não, por Eu não favor, hoje eu vou preciso ficar levantar mais um da pouquinho cama aqui. por nada nesse E tá mundo. tudo bem, né? A questão é a recorrência, é a Tá, constância. É a ufa. constância da tristeza sem um motivo claro, né? É a, a, a queda na produtividade, as alterações na, na alimentação, né? Então, muita vontade de comer ou nenhuma vontade de comer. Normalmente Pode ser as tanto pessoas para um lado como para o outro. pode, irritabilidade excessiva, né? Baixa produtividade, mas quando isso vai vai se cronificando todos os dias, diariamente, quando isso se estende por muitos dias, né? Então, às vezes 1, 2 dias, porque você já vem de uma rotina estressante, chega o fim de semana, opa, vou descansar, vou me alimentar bem, vou me cuidar, tô na segunda, tô legal, Tá. ok, né? Mas quando você chegou no fim de semana, você só dormiu, você só descansou, chegou na segunda-feira, você não tá se aguentando. Tem alguma coisa errada, né? Poderia ser Quando um sinal. Tá. isso, um bom alerta. Uma outra coisa, você sempre gostou de ouvir música, sempre gostou de dançar, sempre se divertiu. De repente, nada mais aquilo faz sentido, né? Ai, não quero ouvir música, não quero estar no meio das pessoas, eu quero Legal. estar só sozinha, mas não é sozinha curtindo a solitude, é sozinha, sabe, embaixo das cobertas, sem contato com nada, né? Então, quando a sua vida começa a perder as cores, né? Começa a perder a alegria, começa a perder o Entendi. sentido, é hora de parar, refletir e buscar ajuda.
Porque você não precisa passar por isso sozinho, né? Também é uma das questões de, né, eu dou conta. Não, você não precisa dar conta. Né? Você não precisa fazer tudo sozinho. É por isso que nós temos tantas pessoas nesse nosso planetinha, para poder criar com a gente, evoluir com a gente. Então, acho que o maior Legal. alerta é esse. Se a sua vida perdeu as cores, perdeu os sabores, perdeu o desejo, corre. Corre porque você nasceu para ser feliz. Dani, muitíssimo obrigada pelo bate-papo. Acredite ou não, já está dando aqui 1 hora de bate-papo. Já! Já, menina, já está dando 1 hora. Obrigada A mesmo Marina pela falando aqui que a gente companhia. vive em negação. É verdade, muito obrigada por estar aqui, né? Sim, é muito difícil aceitar que precisamos de ajuda porque nós fomos criados, né, para sermos completos, completos no Para sentido ser de homens de ferro, autossuficiente. né? E Autossuficientes, exato. autossuficiente, né? Eu não E não preciso, dá não, para eu me ser. vir. E porque também a gente pode falar também por conta daquele estigma que a gente estava falando, né? Isso é frescura, isso é coisa de gente Exato. fraca, não é? Às vezes a gente fica com essas crenças, né? Então, Dani, Que só nos perturbam. muito obrigada mesmo. Eu vou deixar aí, gente, quem chegou agora no finalzinho e tiver mais pergunta, dúvida, comentário, pode mandar. Dependendo da quantidade aí de perguntas, de repente a gente abre uma outra live para responder as perguntas que ficou, a gente vai Sim. respondendo por texto mesmo, né? O vídeo vai ficar aqui para quem chegou agora poder voltar e assistir do começo, vai ficar aqui no Instagram, mais tarde eu subo lá para o YouTube, a Dani também fica com ele para disponibilizar nas redes. E Muito legal. agradeço muito, e aí, assim, daqui um tempo aguardem que a gente vai continuar com mais alguns temas, né, Sim, fazer uma série paralelo. uma Cães e série. humanos, vai ser muito legal. Exatamente. Logo, logo a gente volta Né? com os temas paralelos que, né, como a gente estava conversando antes, agora no período de pandemia, depressão é um deles, mas a gente tem muitos casos de solidão, né, solidão nas pessoas e solidão nos animais, muitos animais abandonados, e quando a gente fala do abandono, não é apenas o abandono físico, né? Sim. É o abandono emocional também, socioemocional, a gente tem ansiedade, eu falei um pouquinho de ansiedade, a gente pode fazer uma live de ansiedade. Ansiedade em cães, a gente vai precisar de umas 3 lives, eu acho. Não é? Tem muito assunto e acho que nas pessoas também. Então é isso, Dani, muito obrigada quem participou aí e até a próxima. Um beijo, muito obrigada a todos e todas, os Casadei em peso, gratidão sincera pela confiança e pela oportunidade, Ivan. Espero que nós possamos estar juntos aí mais vezes, conversando a respeito desse tema que é tão maravilhoso, os nossos bichinhos e nós, seres humanos aí, em convivência e harmonia. Gratidão. Com certeza. Beijão, Dan. Beijo, até. Até mais.